Perché hai paura di tutto? Tem medo de tudo. Sei pieno di Você é complessi. cheio de complexos. Non sei Não é libero. livre. Sembra che Parece hai querer libertà. liberdade. Parlare Falam di de libertà. liberdade. Ma io vi dico che se vi danno più libertà, non sapete che cosa fare. Fazer com isso. Non la Não a conoscete. conhece. Basta, Já chega. basta, basta. Chega. Io Deve so, ser. deve essere questo paese. País. Sì, Sim. è la verità. Largue-se e respira aqui. Perché io Porque ho Moscou. fatto Eu di questo conheci paese, sono homens straordinari. extraordinários. Non si può Eles sapere querem. cosa volete da me. Ah, Volete questo? isso. Ecco. No, si Você capisce. não. Perché tu Porque você sei una é specie uma di espécie santo. de santo. Ti Só interessa tem di me. interesse em Nossa Senhoras. Ah, Tu sei você é diverso. diferente. Uno che si Uma faceva época passare eu dei tive cuori, intelectual cercava e di pedia dentro de vedere casa. Ah, ma è será possível Que eu que eu faço não vou filme. encontrar a pessoa certa? non parla di Não falo de você. tu sei il É o peggiore di pior tutti. de todos. Ma io ti Mas giuro eu te che non juro devo que eu vou farlo. encontrar. Io lo Na trovo l'uomo verdade, giusto per me. eu Ah, já l'ho encontrei. trovato. Mi sto Estamos aspettando morando una em cosa. Roma. Tra l'altro, E é sì, muito bonito. sei pieno di noia E fino tem alle mais. spalle. Você se Lo veste sai che cosa è muito mal. noioso? Até o sapato. Te lo dico io. E é um Uno che chato. preferisce andarci a É letto. daquele que Posso prefere spiegare perché? dormir ao invés de explicar o que está acontecendo. Lo Você capisci? não entende, não é? Capisci? Não entende a situação Mi sono trovato in una situazione mortificante que eu molto seria. encontro. Basta, Já chega. basta. Chega. Non Não posso aguento più. mais. Io vorrei Queria dormire dormir 10 por 10 dias. e cancellare. Podia apagar da minha cabeça. Magari non Mas c'è não niente tenho da que cancellare. apagar porque Non esiste. não existe nada. Il O problema problema è é todo meu. io lo so Não che sei mi piace porque eu só me così. interesso por imbecis. Sì, Sim, insomma, io homens mi sem faccio raciocínio. questo. Porque Perché eu ricordo sei che que eu io posso posso parecer sembrare ser giovane. jovem, mas E io eu per não me è entendo de facile. fascínio. Vedi, Vai per embora, por carità. favor. Sai, Sabe? Quando eu te conheci, quando ti ho conosciuto. na mesma noite, Você eu sonhei com um verme nojento tutto que caía na pensato minha cabeça che mi e pensavo. entrava nos meus cabelos. E mi E puntava era per te. venenoso. Era qualcosa di velenoso. E eu Io cercavo di tentei sbattere la testa esmagar da tutte le ele parti. e tentei acertar ele. Intanto che Tanto que la bestiaccia che sta da terra, io cercavo. tentei esmagar ele. Io cercavo. Antes que ele me Cercavo no di armário, mas ma era inutile. foi inútil porque Perché você colpivo sempre estava vicino. perto, mas E non riuscivo mai. não consegui esmagar Eu não ele. riusci. Eu queria esmagar Schiacciare. ele. E da quella notte Desde aquela noite, è tutto sempre sempre mexo nos così. meus cabelos. Meno male che sono Essa stata io pessoa che tinha siamo in brigado por tutti. nós. Sono pensando a Eu fui ricattare. alejada. Si mostra. Vai pure Vai, volta fuori, com essa tu. mulher. Che non hanno Ela tante começa a te persone. trair. Sei un po' come tutti Você gli é altri melhor peggio. que os outros. Encheu os campos. Ipocrita. Andiamo a sentire.
Gigi, Dio mio, è stato fuori anche in generale con la musica civile. Ma non ce la farete mai a mandarmi via prima di voi. Molto caro Piotr Nikolaevich, sono 2 anni che sono in Italia, importantissimi in tutti i sensi, sia per la mia professione di musicista, sia per la vita di tutti i giorni. Stanotte ho fatto un sogno angoscioso. Sembrava che dovessi preparare una grande opera da rappresentare nel teatro personale del mio signor Conte. Il primo atto si svolgeva in un grande parco, cosparso di statue, che erano uomini nudi dipinti di bianco, obbligati a restare immobili per lungo tempo. Anch'io stavo recitando la parte di una di queste statue e sapevo che se mi fossi mosso ci sarebbero state delle gravissime punizioni, perché c'era il nostro proprietario e signore che ci stava osservando personalmente. Sentivo il freddo che saliva dai piedi che poggiavano sul marmo gelido del piedistallo, mentre le foglie autunnali si posavano sul braccio sollevato dal corpo. Eppure non mi muovevo. Quando però ormai finito, sentivo che stavo per cedere. Mi sono svegliato. Ero pieno di paura, perché ho capito che non era un sogno, ma la mia realtà. Potrei tentare di non tornare in Russia, ma questo pensiero mi uccide, perché non è possibile che io non possa rivedere mai più nella vita il paese dove sono nato, le verdure, l'aria dell'infanzia. Un caro saluto, fatto povero amico abbandonato, Paris Sosnovski. Vai cair se você andar mais para trás. Что подать себя подороже, чтобы мы все платили каждое душевное движение. Они знают, что не зря родились, что не описывают. Они живут только раз. Разве такие могут во что-нибудь верить? Tenta descansar. Fica calmo. Agora dorme. Se acalma.
ничего страшного. Что не нужно это никому. Никому не нужна эта комната. Все ни к чему. Não fala isso. Não fala isso, por favor. Você quer que eu vá com você? Eu posso ir. Você acha que eu não tenho nada para pedir? Por quê? Вдруг тебе тоже ничего не выйдет. Sabe, a minha mãe nunca provou. Logo viram que ele não era deste mundo. No começo, os nossos vizinhos riam dele. Era tão simplório que dava pena. E a minha mãe dizia, é stalker, está condenado à morte, é um eterno prisioneiro. E os filhos, minha filha, pense nos filhos dos stalkers. E eu não respondi. Eu sabia que eu também estava condenada, que era uma eterna prisioneira e os filhos... Bom, mas o que eu podia fazer? Eu sabia que só me sentiria bem ao lado dele. Eu sabia que muitas desgraças estavam por vir, mas é melhor uma felicidade amarga do que uma vida apagada, triste. Pode ser que eu tenha inventado tudo isso mais tarde também. Mas quando ele virou para mim e disse, vem comigo, eu fui e eu nunca me arrependi de ter ido. Nunca. Eu vivi muitas desgraças, tive muito medo, vergonha, mas eu nunca me arrependi nem invejei ninguém. Foi a minha vida. O meu destino. A gente é assim. Mesmo sem todas as desgraças, a nossa vida não teria sido melhor. Teria sido pior. Porque nesse caso não haveria felicidade, nem esperança. Bom, Como amo teus olhos, minha amiga, e a chama radiante que neles dança. Quando num instante fugaz eles se erguem, e teu olhar voa célere como um relâmpago no céu.
Mas há um encanto mais poderoso ainda, os olhos voltados para o chão, no momento de um beijo apaixonado, quando brilha por entre as pálpebras baixas, a sombria, obscura chama do desejo. Amanda Brambila e Branca. Um prazer conhecer mais de perto Tarkovsky, né? Entrar em contato com esse universo encantador. Esses 2 filmes eu usei também, assim, foi por onde eu trilhei para conhecer Tarkovsky. E essas 2 cenas, né, dessas mulheres, eu acho que mostram assim, a cor, né, do fundo. Tem algo assim, sempre muito especial que eu acho que falam, às vezes as imagens falam pelos personagens, né, acompanham. E frases dos personagens assim incríveis, né? Você quer falar? Eu fiz um texto para tentar, enfim, juntar um pouquinho assim do que eu entendi, do que eu, né, pude ver de Tarkovsky, porque, enfim, é muita coisa, né? Um universo. Ele é quando surgiu essa coisa do tema, da ciranda, do inumano, a primeira coisa que eu pensei foi nele, porque ele especialmente lida com essa questão do inumano de uma forma muito potente, né? Ele é um cineasta
Diferente do Bergman, porque o Bergman tem 60 e tantos filmes, e o Tarkovsky tem 7 filmes, só. É muito sintética a obra dele. E, no entanto, uma obra que influenciou e influencia até hoje. Eu acho que tem muitos cineastas no mundo que são influenciados por ele, que nem sabem que são influenciados por ele, que são influenciados por outros que foram influenciados, mas a influência dele é, assim, muito abrangente, né? E, assim, dos contemporâneos que estão vivos, os mais influenciados, eu acho que são o Lars von Trier e o Sokurov, que são muito deliberadamente influenciados. Assumem isso, falam disso. Isso é muito importante para eles, essa matriz tarkovskiana, que ele conseguiu fazer essa obra desses 7 filmes, apesar de toda a perseguição política terrível que ele sofreu na União Soviética, uma censura muito grande a temática dele, porque essa questão, obviamente, do humano e do espiritual e do inumano, essas questões, para a União Soviética, eram questões inexistentes e profundamente incômodas e desagradáveis, né? Então, ele acabou no exílio, né? Então, ele fez um filme na Itália, que é o Nostalgia, que é a primeira cena que a gente viu. Não. Ele faz o Sacrifício na Suécia, porque o Sacrifício, que é o último filme dele, quando ele já está no processo do câncer muito adiantado, em 86, ele faz o Sacrifício porque o Bergman, eles tinham essa coisa, o Bergman dizia que o Tarkovsky era o mestre dele. Apesar de eles serem mais ou menos da mesma idade. Mas o Bergman, quando houve essa questão do exílio, o Bergman ofereceu toda a infraestrutura dele para o Tarkovsky filmar. Então ele filma com os atores do Bergman, com o Erland Josephson, que é esse que apareceu depois do ensaio que o Daniel passou, que faz o diretor, o alter ego do Bergman. O Erland Josephson era sempre o alter ego dele, né, em N filmes. E ele empresta o Erland Josephson para o Tarkovsky, para fazer o papel principal do Sacrifício, empresta o Sven Nykvist, que era um fotógrafo dele, um gênio da fotografia, toda a estrutura da Svensk Film Industry, e ele filma na Suécia. E é o último filme que ele faz, né? Então, e foi trágico esse final dele, porque além do câncer e do sofrimento, tinha essa coisa do filho estar na União Soviética e ele não poder entrar e o filho não poder sair, enfim. Então ele lutou. Então esses 7 filmes foram a sangue, porque tudo muito difícil, tudo contra ele, tudo ele fazendo apesar de todas É impossível, assim, ele não levar essas marcas, né, Celina, para os filmes. Com certeza. Né, porque no Sacrifício, ele leva o câncer também para dentro com certeza. do filme. Ele vai levando tudo. Essa questão que o Daniel colocou, do autobiográfico, está na obra dele totalmente. Começa o primeiro filme dele, se chama A Infância de Ivan, que é a infância dele, que é a história dele. Ele tinha esse pai poeta, o Arseny Tarkovsky, um poeta muito famoso na União Soviética, e que tem uma obra incrível, e ele usa os poemas do pai nos filmes. Então esse pequeno poema que eu li ali é do pai, esse que aparece no final, quando tem a imagem da menina. Então, os poemas do pai voltam, assim, em voz off nos filmes, sistematicamente. E ele vai investigar essa questão do humano
e do inumano de uma forma impressionante, como em Solaris. Eu estou falando assim os títulos dos filmes, porque como são só 7, é fácil ver, existe super disponível com legenda em português, fácil de achar a caixa com todos, que são maravilhosos. E quando ele faz o Solaris tem uma coisa de ficção. É na mesma época que o Kubrick faz o 2001. Tem essa coisa, tem um ar de ficção científica, mas ele diz que absolutamente ele não se interessa nada pela ficção científica. Não é disso que ele está querendo falar. Ele está querendo falar da questão humana. Então, esses caras descobrem um outro planeta onde existe um mar. E esse mar de Solaris é um mar que capta os desejos e as frustrações das pessoas e materializa esses desejos. E esses remorsos, materializa os remorsos, os desejos. Então, tem esse personagem principal que vai para essa nave espacial em Solaris e encontra a mulher que se suicidou. E aí ele não consegue mais sair de lá. E todos que estão lá, um dos cientistas que está em Solaris, encontra o filho que morreu, e o filho se materializa. Então ele está falando disso. E são sempre elementos da natureza. É o mar, é a árvore. A natureza em Tarkovsky é personagem principal sempre. Ela entra de uma forma muito forte, e toda essa questão da memória é um tema que ele não abandona em momento nenhum, né? Eu até trouxe um fragmento, são 5 minutos, de um documentário dirigido pelo Sokurov sobre o Tarkovsky, mas é um pequeno trecho que eu acho é legal ver e ouvir ele falando. Pode botar aqui clicar aqui que vai encher a tela? Aqui. Podia dar um blackout lá? Não tem mais ninguém ali, né? Porque assim a gente não vai ler. Tem que botar a legenda, acho que tem que subir um pouco a tela, senão a gente não vai ler. Porque ele já está falando. Não está falando aí. Mas ele vai falar, e vão aparecer legendas aqui. Se ficar para baixo, a gente não vai ler, olha. Dá para dar um blackout? Непонятно, так сказать, если можно сказать, герой. Он такой же герой, я спорю, скажу, отлично. Или кошмар, чем мне нравится, что мне. Или князь, или князь Мышь, не вполне нормальный человек. Мне кажется, что искусство воздействует на публику не заразительностью своего примера, не так, а каким-то нравственным, что ли, способом облагораживания, так сказать, столкновением с ситуациями, с миром, писателем, художником, который так воздействует на душу человека, что он меняет и каждое поведение невозможно. Мне трудно давать совет. Но самое главное, что я могу сказать начинающим режиссерам, это научиться не отделять собственную работу, собственные фильмы в общем кино. Я хотел бы еще сказать всем молодым режиссерам, что они должны морально отвечать за те действия, которые они намереваются извести в жизнь. Это главное. Затем, во-вторых,
Мы должны привыкнуть к мысли, что кино – это искусство слишком серьезное и трудное, требующее огромных жертв, и что ты должен принадлежать искусству, а не наоборот. К мысли о том, что кино слишком тяжелое, серьезное искусство, оно требует Кино тебя использует в жизни, а не наоборот. Вот почему я говорю, что нужно научиться служить Христу, но не жертвовать себя им. использовать себя в жизни, а не наоборот. Muito importante essa coisa, quando ele fala de servir a arte, essa condição fundamental para o artista entender que o importante é a arte e não ele, e que ele precisa servir a arte, que a arte está antes dele. Né? Então, eu acho que essa questão e a questão do auto-sacrifício e a questão do artista levar uma vida que está de acordo com o que ele fala na arte dele, não serem duas coisas discrepantes. Que tem uma coerência, uma responsabilidade. Né? Eu acho que isso é muito importante. E a coisa de que depois de estar diante de uma obra de arte, o sujeito, o leitor, ou o espectador, seja o que for, ele já não é mais o mesmo. Ele já aconteceu alguma coisa. Ele sofreu um processo. E isso é muito importante, né? Assumir essa dimensão. Por isso que ele fala do príncipe Mishkin, né? O Idiota, do Dostoiévski, que é um romance que, se a pessoa lê, depois é inesquecível. Você vai voltar ao Idiota ininterruptamente, porque você vai rever ele, vai se ver nele, vai repercutir ele. Claro que isso acontece com as obras-primas, né? Não acontece com qualquer coisa, né? Mas, enfim. Posso? Não? O inumano se faz presente na ausência da humanidade? Por que a arte existe? Quem precisa dela? Na verdade, alguém precisa dela? Até há pouco tempo, as histórias de um povo, de uma civilização, eram transmitidas no boca a boca, de um a um, nas rodas de conversa, nos encontros das famílias. A memória de um outro tempo era passada assim. Hoje, parece não haver nem tempo e nem espaço para isso. As fotos de família correm imediatamente via redes sociais e logo a seguir já vêm outras. Onde está o sujeito neste segundo de apreensão de tal imagem que é compartilhada instantaneamente? A serviço de que está a acessibilidade digital? Assiste-se ao empobrecimento da linguagem e também das relações, onde, protegido pelas novas tecnologias, o ser humano se autoriza a crueldades, as perversões do ser no mundo virtual. Esta comunicação truncada está na ordem de um imediatismo. Não há tempo para uma reflexão, nem para uma elaboração. Segundo Jean-François Lyotard, as novas tecnologias invadem o espaço público e o tempo comum, a nível planetário. E, deste modo, o espaço-tempo mais íntimo, digamos assim, nas suas sínteses mais elementares, é assaltado, perseguido e, sem dúvida, modificado pelo estado atual da tecnologia. Através do cinema, Tarkovsky abre espaço para falar, mostrar, colocar em cena as sutilezas da vida, com imagens que quase falam por si só, que põem em questão a humanidade e inumanidade do sujeito. Tarkovsky ressalta que o cinema foi a primeira forma de arte a nascer em decorrência de uma investigação tecnológica, em resposta a uma necessidade vital. Foi um instrumento de que a humanidade necessitava para ampliar seu domínio sobre o mundo real. Ele leva à tela cinematográfica o próprio movimento da realidade. Faz um recorte da realidade no seu tempo.
os laços com a casa materna, paterna, com a infância, com o país e com a terra estão presentes em seus filmes. Ele não se preocupava com o enredo e nem com a sequência dos fatos. Preocupava-se com o mundo interior do sujeito. Sua busca é pelo significado da vida, pelo homem que carrega um mundo dentro de si, e a cenografia acompanha esse estado de espírito dos protagonistas. Ele faz uso de ambientes alagados, chuvas, ruínas, cascalhos, o fogo, a neblina, a neve, o vento, lugares abandonados que, segundo ele, fazem parte do cenário em que viveu, fazem parte de suas boas lembranças no interior da Rússia. As paredes descascadas apontam para um tempo, um desgaste, um sofrimento. A imagem em preto e branco aproxima-se mais da verdade psicológica e naturalista da arte, fundamentada em propriedades especiais da visão e da audição. Isso é uma fala de Tarkovsky. A música sempre entra em cena como que para dar intensidade naquele momento recortado. Estou recriando meu mundo com os detalhes que me parecem expressar com mais exatidão e plenitude o sentido indefinível de nossa existência. Isso é ele quem fala também. Nostalgia é um filme de Tarkovsky de 83, o primeiro feito fora da Rússia. Gorchakov, o protagonista, é um poeta que vai para a Itália com a finalidade de recolher material de um compositor russo sobre o qual está escrevendo. O professor poeta está viajando com Eugênia. Essa que foi encenada pela mãe. Uma atriz italiana, e após 3 meses chegam ao vilarejo, onde encontram Domênico, um funcionário de uma casa de banhos. Desse encontro, Gorchakov parte para uma viagem única, entra num labirinto de seu passado que se mistura com o presente, um espetáculo de absoluta melancolia. Ele fica arrebatado com a história de Domênico, que à primeira vista parece um lunático, mas é quem encontra dentro de si a força e a nobreza do espírito para se opor a uma realidade que considerava degradante para o homem. Na cena final, é uma cena na praça em Roma, né, onde Domênico faz um discurso incrível. Enfim, depois Sidério, eu trouxe o discurso e coloca fogo nele. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, que ele está lá queimando, né, o fundo musical é o Ode à Alegria, de Beethoven, não é à toa, né? E, enquanto isso, tem pessoas como pilastras, né? Assim, sem absolutamente nenhuma expressão. A única expressão naquele momento é do cachorro dele, né? Que chora, late chorando. Enfim. Enquanto isso, Gorchakov está lá atendendo ao pedido que Domênico tinha feito para atravessar uma piscina dessa casa de banho com uma vela acesa, como se aquilo fosse um ritual. E aí eu me pergunto, né, que ritual? Um ritual de passagem? Depois de 3 tentativas, ele consegue atravessar a piscina com a vela acesa e morre. Ele não sobrevive à crise dele. Bom, na última imagem, Gorchakov e o fiel cão de Domênico aparecem num cenário de sua casa materna na Rússia, cercado pela catedral italiana, onde passado e presente, a Rússia e a Itália, cenários, tempos e espaços estão superpostos e misturados. Não só Gorchakov e Domênico, como também Tarkovsky estão mergulhados em suas nostalgias. E aí Tarkovsky fala desse título, né, do filme. Fiquei surpreso ao perceber a precisão. Esse título depois
é que vai repercutir lá na obra do Lars von Trier, quando ele faz Melancolia. De uma certa maneira, ele responde ao Tarkovsky. Tarkovsky fez Nostalgia, ele faz Melancolia. E dá a resposta nele à questão. Faz todo sentido. Ele diz: fiquei surpreso ao perceber a precisão com que meu estado de espírito foi transferido para a tela quando estava fazendo o filme. Uma profunda e cada vez maior sensação de perda, de estar distante de casa e dos entes queridos. Preenchia cada minuto da minha vida. Foi a esta consciência inexorável e insidiosa da nossa dependência do passado, semelhante a uma doença cada vez mais difícil de suportar, que dei o nome de nostalgia. Freud, em seu texto Escritores Criativos e Devaneios, cita: uma poderosa experiência no presente desperta no escritor criativo uma lembrança de uma experiência anterior, geralmente de sua infância, da qual se origina então um desejo que encontra realização na obra criativa. A própria obra revela elementos da ocasião motivadora do presente e da lembrança antiga. Stalker foi filmado em 79, na Estônia. Stalker quer dizer perseguidor, alguém que importuna de forma insistente e obsessiva uma outra pessoa. Hoje, as redes sociais proporcionam aos stalkers todas as informações que buscam. Mas o stalker de Tarkovsky é um homem que vive com a esposa, que foi essa outra encenada, né? E com a filha, que é essa com poderes sobrenaturais, que é tida como se fosse um castigo, porque ele é stalker, né? Essa filha é como se fosse um castigo. Ele leva pessoas que perderam ilusões e esperanças até a zona, que é um local onde todos os desejos serão realizados, os mais queridos, os mais sinceros e os mais sofridos. Nessa viagem até a zona, Stalker está encaminhando um físico e um escritor. No percurso, atravessa uma estrada de ferro, uma mata, túneis subterrâneos alagados e uma sala misteriosa até chegarem à zona. Um galpão abandonado, como os que ali chegam, abandonados de si, despojados de fé e desejantes pelo milagre dos milagres. Posso atrapalhar um pouquinho? Claro. Não seria mais interessante, porque eu vi que você escreveu um texto, que é bacana, mas de tentar articular seu texto com o que a Celina trouxe, no sentido de poder desenvolver um pouco mais, né? Você não acha? Pode. Vai que eu vou entrando. Vai que eu vou dizer. Porque uma coisa que eu ia falar também sobre os Solaris, eu falei, né? Solaris tem essa aparência de ficção científica, mas ele diz o seguinte: Solaris, desculpa, eu tenho que falar aqui, né? Solaris é para mim meu pior filme. É o filme que menos gosto dos que realizei. Ao contrário de Stanislaw Lem, que é o autor do livro, da onde ele fez o filme, né? Eu não me interesso pelo problema da relação entre o homem e o conhecimento. Me interesso pelos problemas psicológicos, os problemas humanos. O homem pode viver em condições desumanas e continuar sendo homem? Essa é, digamos assim, uma questão essencial para ele, que aparece no Solaris, e tem essa coisa que é interessante, porque o Solaris, ele fez Solaris e foi premiado, e, enfim, o filme teve um destaque no mundo. E anos depois, anos 90, os americanos fizeram Solaris, com George Clooney, que, francamente, né, realmente, aí os americanos fizeram uma historinha de ficção científica toda careta e uma historinha, né? E incrível, né? Porque os caras fazem o filme, fazem um remake do filme do outro, chupam tudo, não tem nenhum crédito, não diz que existiu, faz de conta que eles pegaram um livro
nada, descobriram o livro e fizeram um filme. Então, assim, é chocante, né? Como essa questão do humano pode ser destratada, como faz esse filme do George Clooney, que interessa a mínima, é só uma parafernália, com muito mais dinheiro, evidentemente, com muito mais recurso e tal. E como pode pegar de verdade a questão, né? Como ele vai pegando a questão, como vai pegando o touro à unha. A cada filme ele pega mais a questão, mais um lado. Então, esses 7 filmes dele, é muito legal de ver todos, porque eles são todos obras-primas. Isso é extraordinário, né? Porque, então, o cara não fez 68 filmes, ele fez 7. Mas, em compensação, os 7 são, assim, obras inacreditáveis. Todos, né? Intensos demais. Todos muito... Então, eu lembrei dessa coisa, porque tem um filme, eu não sei se vocês viram, que, eu não sei se, acho que ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2015, chamado Leviatã, que eu acho que descende muito, óbvio do Hobbes, né? Não só no título, mas tem elementos ali, né? Mas descendente também do Tarkovsky, como o Tarkovsky chega na contemporaneidade russa, né? Como é que aqueles elementos... O diretor se chama Andrei Zvyagintsev, sei lá como é que se diz isso, não tenho ideia. Mas, enfim, então isso. E o Stalker como a Renata estava falando, o Stalker tem essa história extraordinária que na Rússia teve um impacto muito grande, porque quando aconteceu o acidente de Chernobyl, as pessoas disseram, bom, mas o Tarkovsky profetizou, porque ele faz um filme localizado num futuro indeterminado, mas que profetiza Chernobyl. É um acidente desse tipo que cria um lugar, que é essa zona, um lugar cercado, onde ninguém pode ir, que tem polícia, que tem militares, tem tudo, cercas, inacessível, porque é um lugar que foi tocado por alguma coisa que veio de outro planeta, de outra... Enfim, um lugar estranhíssimo, que o filme, ele começa todo em preto e branco e termina em preto e branco, mas quando eles estão na zona, é colorido. Aí fica Technicolor. Então, esse cara que é o Stalker, que é o marido dessa mulher que a Branca fez aqui, ele é o Stalker, ele é esse cara que conhece a zona, que sabe como entrar na zona e que eventualmente leva pessoas que querem ir à zona. Porque a zona tem um lugar, que é o quarto, the room, ou a sala. Tem esse lugar, e a coisa é essa, na zona, quando a pessoa entra nesse room, ela pode realizar todos os seus desejos. Os seus desejos, o seu desejo principal, o maior, se materializa, se realiza. Então, o Stalker conta para esses 2 caras que ele está levando, que é um professor e um escritor, ele conta a história de um cara, isso é interessantíssimo, ele conta a história de um cara que era um Stalker, que foi meio que mestre dele como Stalker, que queria entrar no quarto porque tinha um irmão que tinha sido morto e ele queria recuperar o irmão. Então ele vai para desejar isso. Entra no quarto e quando ele volta para casa, ele ficou multimilhardário. Não tem irmão nenhum, porque o desejo verdadeiro dele era ficar multimilhardário. Ele achava que ele queria o irmão de volta. Coisíssima nenhuma. Então, isso é muito interessante, né? Aqui, para nós, psicanálise, né?
Porque qual é o desejo mesmo? A gente sabe lá, a gente sabe sim, a gente sabe não. Coloca uma questão interessante que você traz desse fragmento, que é essa diferença entre demanda, o que você pode colocar, né, como alguma coisa palpável, no sentido. Falta o microfone. Tem toda a razão. Verdade. Não tem terceiro, não? Ele tinha dito que não, mas eu Talvez eu falar aqui que É bacana isso, porque coloca essa distinção entre o que é a vontade, que você tem acesso, né, conscientemente, ou você pode, de alguma maneira, materializar, e o desejo, que tem a ver com o inumano. Né? O desejo tem a ver com o pulsional. Eu vou passar para a Maria. É um desejo recôndito, né? Exato. Que tá. E é também interessante, como a Teresa disse, que no fundo não fala só do tal personagem, fala da própria Rússia, que era uma fraternidade, mas no fundo o que eles tornaram todos foi multimilionários. Sim, com certeza, com certeza. Esse personagem se chama o Porco Espinho. A alcunha dele era Porco Espinho. Então é realmente uma metáfora da circunstância da União Soviética. Por isso que os filmes dele não passavam. Porque ele falava dessas coisas, ele falava do que estava acontecendo, efetivamente. Né? me lembra um pouco, aí não é a filmografia, mas é o teatro do Matei Guiznier. Aham. Não, é só Alguma coisa aí? Eu acho que seria bom vocês perguntarem, falarem. Se for falar um pouco mais da encenação que fez da cena, o que eu achei interessante é o seguinte. Peraí, pega o microfone para perguntar. É só um comentário sobre a encenação, que foi interessante, que foi um fragmento com transparência, para quem estava daqui. Então, eram duas mulheres bem transparentes, né? Embora fossem fragmento. Né? Então, acho que isso traduz um pouco do que vocês estão falando sobre a visão. Acho que passou essa encenação muito bem a essência dele, né? Da forma como ele apresentava essas mulheres. Isso, para mim, né, passou isso. É só um comentário. Porque esse modo, esse tratamento que a gente fez aqui, foi uma coisa que surgiu há alguns anos atrás. Eu fiz um espetáculo a partir do filme dele, O Sacrifício. E aí era esse tipo de operação, só que o filme inteiro passando, em duplicata. Né? Então eu fiz esse trabalho e exatamente essa coisa surgiu com essa ideia de transportar, porque se eu transportasse para o palco, digamos, um roteiro do Tarkovsky, com atores simplesmente fazendo as cenas, para mim não era Tarkovsky. E ao mesmo tempo, bom, já tem o filme, então ok, o filme, mas o que era possível fazer teatralmente? Ele também dirigia teatro, ele dirigiu pouco teatro, mas ele fez uma direção do Hamlet, foi muito importante. Então eu procurei encontrar uma maneira de materializar essa transparência desses seres dele e essa inumanidade desses seres, desses personagens. E eu encontrei isso. E agora, já que a gente vinha falar disso, eu propus para as duas atrizes a gente retomar essa mesma articulação da projeção sobre os corpos. Mais alguma coisa aí que vocês não têm nenhuma pergunta para fazer? Eu gostaria que você falasse um pouco
do que te levou, né? Que eu sei que você não prega ponto sem nó, o que te levou a escolher esses 2 fragmentos e fazer, que foi interessante a observação que você fez, qual é seu nome? Haroldo. O que te levou a trazer esses fragmentos dessa maneira, como você apresentou? Eu acho que seria interessante você falar um pouco sobre isso. Porque eu acho que são 2 fragmentos que trazem muito à tona essa dimensão do feminino na obra dele. Como que é essa transparência do feminino, como que são essas mulheres que surgem nos filmes dele, entendeu? E são 2 muito diferentes. Porque a Branca faz a mulher do Stalker, que é uma mulher vivida, acabada, mas que tem um grande amor por esse homem. Tem essa filha, a filha, ela tem essas coisas dos superpoderes mentais, a filha superdotada, mas ela é aleijada, ela não anda, exatamente porque eles moram perto da zona. E a zona é afetada por materiais que danificam, destroem a saúde. Então a criança nasce com uma espécie de mutação, que então nasce aleijada, né? E então essa mulher é uma mulher vivida, sofrida. Eu até pensei numa primeira cena, tem uma primeira cena que ela tem um ataque histérico quando ele sai de casa, no chão, deitado, mas era muito difícil de fazer, porque essa coisa do plano baixo era complexo de realizar e a gente não tinha muito tempo. Então eu optei por essa última cena dela, em que ela relata a própria vida, né? E em oposição à personagem que a Amanda fez, do Nostalgia, que é uma mulher comum, uma atriz que quer uma vida comum e que encontra esse homem, que é esse músico russo que está na Itália, e ela não consegue acompanhar aquela dimensão, digamos, espiritual da demanda dele, né? Isso me faz pensar numa coisa que eu acho que é muito legal, que eu tenho pensado nisso, né? Porque tem esse documentário do Herzog, que se chama A Caverna dos Sonhos Esquecidos, que é um documentário maravilhoso, que é sobre lá a caverna de Chauvet, né, que foi descoberta nos anos 90, e que tem pinturas inacreditáveis na jornada. E tem um cara, no documentário, tem um cara, um cientista, não me lembro qual é a especialidade dele exatamente, tem várias entrevistas de vários caras, tem um cara que é genial, ele falando, desculpa, eu não estou me lembrando do nome dele, e ele tem um momento que ele diz assim, porque dizem que nós somos homo sapiens, e que esses caras que fizeram esses desenhos na caverna são os primeiros, mais ou menos, estão no início dos homo sapiens, o domínio dos homo sapiens na Europa, no planeta. E diz, mas nós, na verdade, somos homo spiritualis e não homo sapiens. Essa designação está equivocada. Devia ser homo spiritualis. E eu acho que o Tarkovsky trata o ser humano assim, como homo spiritualis, e não como homo sapiens. E talvez o Bergman também. Os diálogos, né, deles nessa caminhada até a zona, né, os diálogos dos 3 nesse percurso, coisa assim, é incrível, é incrível. Fala, né, exatamente isso. Né? Aí olha só. Olha o microfone. Não vou ficar nessa dobradinha não, mas é porque está me suscitando falar. Mas você não acha que o homo sapiens é o homo spiritualis? Você não pode dissociar uma coisa da outra? Você não acha? Talvez, mas eu acho que é muito interessante ele ter falado isso. Eu acho que alguém precisava ter falado isso.
Porque fica parecendo que é só, entendeu? Conhecimento, tecnologia, avanço de tecnologia, e chegar na Lua e viver nos planetas. Quando tem outras coisas. Outras. Porque ali, quando o cara vê aquela caverna, espera aí, 35 mil anos atrás, os caras estavam desenhando isso e assinando os desenhos com a palma da mão? Peraí, o cara assinava. Mas esse é o período chamado magia. Justamente, esse período do Homem das Cavernas é da magia. Pois é, mas eu não sei. Pois é. Posso entrar nesse Porque o saber é diferente do conhecimento. Posso entrar aí nesse bate-papo um pouquinho? Pode. Essa reflexão me fez pensar no trabalho do Lacan, na conceituação de diferenciar saber e verdade, onde ele coloca que a verdade é a verdade inconsciente, isso que vai se declarar como desejo, ou seja, aquilo que o sujeito está fixado, mas que ele mesmo não tem domínio, não tem conhecimento. Diferenciado da questão do saber, que é como você fala, essa coisa dos espirituais me fez pensar nessa questão da verdade inconsciente, que o Lacan trabalha por oposição ao saber. Não se trata de saber. Né? Agostinho, você tinha alguma coisa para falar sobre isso? Não tinha? Eu senti emanações vindo daí. Espirituais. Bom, como você colocou, né, é o mesmo, não sendo ao mesmo tempo. Sim. Quer dizer, digamos assim, são modos de olhar uma determinada coisa. Não é? Essas dimensões, elas não se implicam nem se excluem. Não é? Elas estão ali numa relação mais ou menos dialética, não é? Em todos os sentidos do termo, inclusive no sentido do conflito. Não é? Elas têm uma relação, digamos assim, não pacífica. Foi o que me ocorreu. E que você daí percebeu que alguma coisa... Não, acho que você traduziu perfeitamente. Hein? Acho que você traduziu perfeitamente a questão. Eu acho que é isso. Eu ainda não tinha conseguido formular. Eu tinha, assim, sensações a respeito. Quando eu ouvi o cara falando, eu tive uma sensação a respeito. Eu digo, peraí, tem alguma coisa aí. Ele não é doido. Isso não é uma bobagem, isso tem. Boa noite. Eu sou muito admirador do trabalho do Tarkovsky. Eu vi os filmes dele, vi o livro Esculpir o Tempo. E tô lendo os diários dele, que é um calhamaço desse tamanho. E eu acho muito interessante que ele dá o conselho aos jovens cineastas para não dissociar a obra à pessoa, né? E eu acho muito interessante. Sim. Eu acho muito interessante que ele faz isso de uma forma muito legal, assim. Quanto mais eu leio os livros dele e vejo quem ele era como pessoa, eu vejo quanto a obra dele está ligada a isso. E eu vejo que ele tem muito interesse numa questão, ele admira muito, ele acha muito bonito o autossacrifício. Ele acha uma coisa muito poética. E tem um trecho do diário que ele começa a ler um livro chamado O Jogo das Pontas de Vidro, do Hermann Hesse. E ele fala que a impressão do livro é estupenda, assim, para ele. E eu fui ler o livro, e o livro conta justamente de uma sociedade utópica, futurista, em que o culto à personalidade foi banido, assim. Então, as pessoas não têm nome, né? São chamadas por um código, alguma coisa, e todo o culto à personalidade foi banido, e ele acha isso incrível, assim. Tudo que envolve esse assunto ele acha incrível. E a obra dele reflete isso, né? Eles não têm nomes, né? Eles são chamados... No Stalker é Stalker, o professor, o escritor. Eles são o que eles fazem. Né? É isso. Né? Mas como o Bergman também, a coisa que o Daniel falou, né, que o Bergman
teve uma vida pessoal terrível, né? Mas ele quis compensar com uma obra de arte, uma obra perfeita, né? O melhor que ele podia fazer. Porque ele realmente não dava conta do mundo, da vida, né? Tem uma cena de um making-off do Fanny Alexander, que tá todo mundo em volta da mesa fazendo a filmagem, e alguém diz para ele, Bergman, aquele rapaz ali que é assistente de eletricidade é teu filho. Ele diz, é? Opa, tudo bem? E continua fazendo, não tem a menor ideia. É um cara de uns 20 e poucos anos, que é um dos filhos dele. Ele realmente era um sujeito completamente fora, né? Mas completamente dentro, quando fazia o trabalho dele, né? Então, maneiras diferentes, né? Porque eles dois têm essa história que parece uma anedota, mas é verdadeira, né? Que eles tinham essa admiração muito grande um pelo outro, e o Bergman dizia que o Tarkovsky era mestre dele, mas eles nunca se encontraram. E um dia, eles foram num vernissage, no mesmo lugar, e alguém avisou, o Tarkovsky estava entrando, e alguém avisou que o Bergman estava lá dentro. Aí alguém avisou o Bergman que o Tarkovsky estava entrando. Aí o Bergman saiu pelos fundos e o Tarkovsky saiu pela frente, para eles não se encontrarem, porque não queriam se encontrar fisicamente, para não quebrar, para não romper com aquilo que existia, que era de uma outra ordem, que não interessava dizer olá, como vai, muito prazer, entendeu? Nice to meet you, né? Então, eu acho ótima essa opção, né? Maravilhoso, não vamos nos encontrar. E parece que eles sabiam que encontrar é desencontrar. Exatamente, eles sabiam o que era encontrar mesmo, né? Talvez esse encontro já oferece telefone, gente. É porque tem muito pouco microfone, só tem dois, né? Não, o microfone fala. Tem um outro episódio também que ele fala que ele estava, sei lá, 2 horas do Bergman de distância e tinha a possibilidade de eles se encontrarem, mas ele não queria por causa do problema de idioma. Os dois não falavam o mesmo idioma. E ele não queria conversar com o Bergman através de um intérprete. Ele queria conversar com ele mesmo. E eles conversavam através dos filmes, né? As obras conversavam, né? Tinha essa coisa extraordinária. É muito, muito bela a história, eu acho, dos dois e de cada um dos dois. Eles, gênios, né? Maravilhas. O que é mais bonito, né, é esse fervor, essa vontade de sustentar o humano, né? A questão do desejo, porque eu acho que talvez o que seja uma marca desagradável dos nossos tempos eu diria, uma certa desistência de uma posição desejante em função de uma tentativa de atender, né, ao mesmo, a essa demanda, né, que é quase que generalizada de se estar conforme o esperado. Muita dificuldade de se suportar o estranho, o diferente. Isso tem a ver com essa questão que ele coloca do autossacrifício. Porque o autossacrifício está fora de moda. Mas não tem obra de arte sem autossacrifício. Se a gente pensa nos casos, você pensa no Dostoiévski, você pensa no Shakespeare, você pensa no Van Gogh, você pensa no Artaud, você vai pensando nos caras. Como foi que os caras se moveram dentro da vida deles, na relação com a arte? Foi sempre como ele fala, que servindo a arte, com a arte à frente de si, sendo um servidor da arte, sendo um cara que está
à disposição. A arte usa o sujeito. O sujeito é um instrumento da arte. E a pessoa, às vezes, desavisada, fica achando que a arte é seu instrumento. Que ilusão! Que ilusão! O artista é instrumento da arte, graças a Deus. Porque então você ser instrumento da arte é uma coisa maravilhosa, né? Mas aí ela dita a vida do sujeito. Ela organiza a vida, ela orienta a vida. Então você tem que seguir aquilo que a arte está dizendo. Você não pode querer fazer outra coisa, né? Então essa questão do autossacrifício é inegável. Não dá para pensar em arte sem isso. Mas na cultura contemporânea, essa ideia do autossacrifício vai completamente contra tudo que a cultura contemporânea propõe para o sujeito como dinâmica sua dentro da vida, né? Então... Mas será que está nas artes? Mas dentro assim, considerando dentro das artes, né, Celina? Você acha que não há o autossacrifício ainda hoje? Não, tem que haver. Quando tem arte, tem. Sim, mas... Não, estou falando que eu me queixo disso, que aí não vai andar na praia, não vai ver isso, não vai ver isso, porque tem uma coisa que te toma e tá lá, não tem jeito, né? Não tem saída. E aí? Sei, entendeu? Eu acho que, claro que tem artistas hoje que fazem isso. Óbvio que tem, sempre vai ter. Desde o cara lá da caverna, que desenhou aqueles 400 metros de caverna, bom, ele só fez isso na vida, né? Porque aquilo é um negócio astronômico. E eles identificam que mais ou menos é um cara só, porque tem o dedinho mindinho torto. Então, quando ele assina, já sabe que é ele de novo, ele de novo, ele de novo. Então, o cara só fez isso. Então, desde lá, e de muito antes, provavelmente, né? Mas, talvez, o que eu estava colocando é que talvez a cultura de outros tempos não fosse tão reativa a isso. É claro que no caso do Tarkovsky era, porque a União Soviética era ultra reativa a isso. Então, ele sofreu muito. É claro que, no caso do Van Gogh, também muito reativa, tanto que aconteceu o que aconteceu com ele. E do Cézanne, que teve que se isolar e ficar no meio do mato, que as crianças jogavam pedra nele, e que, bom, ele teve que fazer aquela obra toda dele escondido, porque era recusado. Mas eu não sei, eu tenho essa sensação de que a cultura contemporânea ela é mais determinadamente avessa. Eu acho que tem uma batida mais certeira em tudo quanto é lugar de contra isso. Celina. Vai chegar. 2 minutos. Celina, o que eu estou estudando, eu estava pensando o seguinte, que há aquele fato, quer dizer, que a obra de arte, enquanto tal, ela se impõe. Ela é. Sim. Né? Com isso, o artista tem seu percurso enquanto sujeito, mas esse percurso dele enquanto sujeito corre, eu pensaria, corre quase que numa linha paralela com os conflitos e situações dele, aquela obra que vai, em sendo uma obra de arte, se impor até aquele que a criou enquanto sujeito. Com certeza, porque quando ali o Dostoiévski contrata uma taquígrafa, ele contrata uma taquígrafa porque os romances vêm numa velocidade que a mão dele não dá conta de escrever. Disso eu entendo. Então, ele contratou a taquígrafa, que virou a mulher dele, né? Porque não era possível. A mão... E o Bergman conta uma coisa, antes dele fazer Gritos e Sussurros, ele estava fazendo um outro filme, não me lembro qual, e ele conta isso. O que ele estava fazendo no filme, e aparecia na cabeça dele 3 mulheres.
3 mulheres vestidas de branco, e essas mulheres apareciam, e ele dizia, que isso, sai, e estava lá fazendo filme, concentrado no filme, até que as mulheres insistiram tanto em aparecer, que ele disse, bom, eu vou ter que ver o que essas mulheres querem comigo. E aí, gritos e sussurros. A Liv Ullmann diz que quando estava, tem uma entrevista dela, que ela diz que quando estava casada com ele, quando ele acordava de manhã, ele dizia assim, poxa, eu tive um sonho, ela dizia, ai meu Deus do céu, lá vem um filme. Dizia, tinha um sonho, já estava ela ferrada, ela ia ter que fazer um negócio assim, astronômico, né? Então é isso, se impõe, né? Mas o sujeito tem que se deixar ser imposto por isso. Ele tem que ser terreno, ele tem que ser canal, tem que ser cavalo. Exatamente. Ele tem que deixar o negócio. Não pode ter medo do inconsciente. Senão, não faz. Sobre essa sua observação de que você pensa que a sociedade hoje, a cultura hoje, não sei se a gente chama cultura ou sociedade não, acho melhor chamar sociedade mesmo, é tão abatida, né, tão forte, que limita e empobrece essa situação do sujeito ser cavalo, se deixar atravessar, ou seja, pagar esse preço, né, que o artista deve pagar pela arte. Assim, eu estou traduzindo com as minhas palavras que eu estou ouvindo de você. Isso me interessa particularmente, né? Meu trabalho versa um pouco sobre isso. Porque hoje é assim, né? Bom, a gente não tem resposta, mas isso me fez pensar numa associação entre a arte e o mal-estar. Não como coisas paralelas, mas como um avessamento, né? Onde aquilo que é o mal-estar seria sofrimento, esse mal-estar será produção artística. Entende? Quer dizer, uma passagem de sofrer do mal-estar e tomar o mal-estar como uma expressão artística. Eu acho que faz sentido. Né? Eu acho que faz todo sentido. Porque o processo de criação é um mal-estar terrível, um sofrimento, e de uma solidão, de um sofrimento, e tem que ter uma coragem para encarar isso, e eu acho que isso é que a cultura, que eu estou chamando de cultura contemporânea, ela renega isso, porque é uma cultura toda baseada no conforto. Tudo é a ideia de mais conforto, mais conforto, mais conforto, mais facilidade, mais não sei o quê, e a arte é o justo oposto disso. É tudo menos. Tem alguém ali pedindo o microfone aqui. Então, isso é que eu... Né? Então, o mal-estar é condição sine qua non para criar. Tem que... Quando eu converso com os atores, eu falo assim, meu querido, tem que estar na merda. Se você não estiver na merda, você não vai criar nada. Então, é basic. Estar na merda, ficar na merda, é básico para poder criar. Tem que gostar de ficar na merda. Aprender a amar esse estado de estar na merda. Aprende a amar isso. Acho que teve até um grupão que a gente falou uma vez que a criação é um corte na carne profundo. E se não está doendo é que o corte não está profundo o suficiente. Tá? Sim. Mas isso que, pensando nesses termos que a gente tem falado no grupão e aqui também, de autossacrifício, autoexposição, ser canal, não ter medo do inconsciente, quando eu vi Stalker, eu tive uma sensação, porque quando eles entram na zona, eu não sei se é viagem minha, mas quando a zona tem, e o Stalker faz questão de deixar claro o tempo todo, que a zona tem esse regimento sobrenatural e que é imprescindível ter respeito
por esse caos, por esse imprevisível que acontece lá dentro. Sim. E claro, o quarto, né, ele tem o seu sagrado, né, a sua aura, onde vai ser realizado esse desejo mais profundo, mas a zona como um todo, ela tem esses portais, essa magia, que me lembrou muito esse subconsciente, na verdade. E quando a gente fala dessa exposição, essa busca até pelo sofrimento, de certa forma, né, me veio muito essa sensação de como que a gente consegue, de certa forma, aceitar essa viagem ao inconsciente, ao subconsciente e ser canal mesmo, e deixar transparecer. E quando... Porque eu acho que a zona é a metáfora do inconsciente. Aqueles sujeitos resolvem fazer essa viagem. Nesse sentido, a gente poderia dizer até que o stalker é o analista, no sentido de que ele leva os sujeitos à zona, né? Então, o stalker o analista é um perseguidor, é um stalker. Então, o analista que se banca nesse lugar de analista, ele vai ser guia dos caras que querem ir até a zona e que querem ver qual é o seu desejo mesmo, querem encarar o desejo, né? Vocês concordam com essa metáfora? Esse caminho é terrível. É a própria análise. Essa coisa que ele falou, que é esse lugar estranhíssimo, que tem suas próprias leis, e que são leis estranhas, que tem que respeitar. É a própria travessia. Eu acho que é isso que você está colocando, eu destacaria o seguinte, é importante que se leia sem nenhum romantismo. Sim, não tem romantismo nenhum. E seria também, assim como seria o analista, poderia ser o diretor também de teatro? Claro. O diretor levando os atores através daquele pântano e dizendo, vocês sabem que vocês estão trabalhando comigo, que eu digo, não, aí não mexe nisso, não faz, não sei o quê. Às vezes as pessoas não acreditam, né? Mas é porque o diretor ou o analista conhece aquele pântano e conhece as leis daquele pântano, né? E pode... Nisso que ele falou, não é? A zona como aquele que tem suas próprias leis, essas leis estranhas, não é? Que são, digamos, de uma outra ordem. Na verdade, é como se fosse uma outra gramática. Não é apenas como se fosse uma outra língua. Porque você pode ter uma outra língua, mas uma estrutura gramatical semelhante. Mas é a própria gramática que é outra. Disso que Freud chamou de processo primário. Grata. Isso é importante. É diferente, né? É diferente. Outra língua de outra gramática. Sim. Porque a gramática é uma estrutura, né? Então, mudar de estrutura. É aí que é uma outra lógica. É uma outra lógica. Que está numa outra cena. Sim. Aí figurada metaforicamente como a zona. Sim. E ainda por cima com esse quarto dentro da zona. Pois é, fantástico, né? Que coisa incrível. Grande Andrei Tarkovsky. Eu fiquei com uma dúvida quando vocês estavam falando dessa questão do artista se deixar levar pela arte e estar a serviço da arte. Essa é uma posição de objeto em que ele se coloca em contrapartida de uma posição de ser desejante, que eu fiquei meio às voltas assim com isso. Acho que não, porque a arte não é um outro sujeito. A arte é de uma outra ordem muito superior. Então, acho que não tem relação objetal nenhuma. Eu acho que não. Que horas são? 9h18. Tá bom, né?